Olá, meu nome é Li Fufém. Estou fazendo mais um vídeo sobre o tema do autismo. Eu já fiz dois vídeos anteriores. O primeiro, há mais ou menos 6 meses atrás, com duração de aproximadamente 3 horas. E um último recentemente, que seria um resumo do anterior, para ser mais ou menos 1h15. Ainda assim ficam vídeos longos. E aí eu resolvi fazer mais um, justamente para corrigir também alguns conceitos que eu fiz nesse último vídeo. De qualquer forma, seria interessante também assistir os anteriores, porque os vídeos, de uma certa forma, eles são complementares. Eu formei no início da década de 90, em Ribeirão Preto, fiz a residência também de neurologia também no Ribeirão, e comecei a atender oficialmente crianças em Araraquara a partir de 2013. Eu sempre atendi criança desde que eu me formei. E nesses 20 anos de formado, antes de começar a atender na neuropediatria, eu até então nunca tinha feito um diagnóstico de autismo. Apesar de que provavelmente eles existiam também, mas na época não havia essa moda de diagnóstico desse tipo de transtorno. Eu só comecei a fazer o diagnóstico a partir desse momento, comecei a atender em 2013, há mais ou menos uns 10 anos atrás. E provavelmente os primeiros diagnósticos que eu fiz também não foram muito precisos. A partir do momento que foi criado o Centro de Autismo, em 2020, aí o meu conhecimento sobre o tema começou a melhorar. Até hoje ainda muitos laudos ainda não são precisos. Laudo impreciso que eu falo é o que eu chamo durante a minha exposição de fake TES, né? São pessoas que têm o laudo, mas na verdade não estão dentro do espectro. E eu vou explicar por que isso acontece com alguma frequência. O cérebro é o principal órgão do sistema nervoso e talvez o mais importante dele. É no cérebro que acontece o nosso pensamento. Então, os transtornos mentais que ocorrem principalmente por disfunção cerebral, geralmente essa região do cérebro que fica mais à frente, né, que é o córtex frontal e o pré-frontal. O cérebro não é só o, o, o comportamento não é direcionado só por essa região do cérebro, mas tem outras áreas do cérebro também que são responsáveis por isso. E toda a comunicação nervosa é feita através de neurotransmissores. Precisamos definir alguns termos técnicos que são bastante confusos. Síndrome, em medicina, pode significar duas coisas. Ou é um conjunto de sintomas, por exemplo, uma síndrome de Parkinson, uma síndrome de angústia respiratória, ou um conjunto de distúrbios, geralmente geneticamente determinados, como por exemplo a síndrome de Down, a síndrome de Turner e outras síndromes genéticas. Doença é uma síndrome que tem uma causa definida. Então, se a pessoa tem uma síndrome de Parkinson e é causada por uma falta de neurotransmissor numa região do cérebro, que a gente chama de mesencéfalo, então está confirmada a doença de Parkinson. Só a síndrome não confirma a doença. Precisa ter alguma causa que defina ela. A maioria das síndromes mentais, elas são consideradas, são chamadas de transtorno, porque a gente não consegue saber exatamente qual que é a disfunção cerebral envolvida. Os transtornos mentais até podem ser considerados doenças mentais, mas por causa desse termo técnico, os transtornos, na verdade, eles podem acontecer em outras condições. Por exemplo, o transtorno do espectro autista, por exemplo, pode aparecer na síndrome de Down, por exemplo, né? Ele não é uma condição isolada única. O autista, ele já nasce assim, e ele tem que ter um traço neurodivergente. Existem vários outros traços autísticos, mas para minha concepção,
Se ele é neurodivergente, em relação principalmente à interação social, para mim ele já é autista. Para ser o transtorno do espectro autista, contudo, ele precisa ter vários traços. Não basta ser só autista, como veremos depois. O diagnóstico da maioria dos transtornos mentais e outras doenças que não tem um marcador laboratorial muito claro, geralmente é por acompanhamento longitudinal que a gente chama. Ou seja, você define a síndrome e acompanha ao longo de um tempo. Não é possível fazer diagnóstico, e não só o autismo, mas, por exemplo, Alzheimer, outras doenças, apenas uma única consulta. Você precisaria acompanhar um certo tempo para ter a certeza que ele evolui daquela maneira. Aqui também botei dois termos que aparecem com alguma frequência, que é deficiência e incapacidades, que são termos relativos, eles são circunstanciais, depende do momento que você está sendo avaliado. Então, na minha opinião, como que é a minha ideia principal, quando você fala autismo, que deriva de um termo grego, significa uma pessoa que é voltada para si mesmo. Ou seja, a imagem que eu tenho de autismo é como aconteceu no passado. As pessoas imaginavam que o autismo era um sintoma da esquizofrenia, que é um tipo de psicose. Na verdade, é uma pessoa que fica retraída, né, isolada. Pessoas que não se interagem bem, geralmente sugere o autismo. Uma pessoa, então, muito agitada, muito inquieta, para mim, geralmente fala contra, mas pode acontecer. Então, o autismo para mim é isso. É uma condição neurodivergente da interação social. Ou seja, é uma pessoa normal que pensa diferente. Contudo, a definição do transtorno do espectro autista é um pouco vai mais além, como nós vamos falar depois. Existe uma lei que estabelece que quem tem esse transtorno é considerado uma pessoa com deficiência. Se a lei estabelece isso, de uma certa forma, para mim, a meu ver, ela não se faz tão necessária, ainda mais porque já existe um estatuto da pessoa com deficiência. Contudo, não são muitas pessoas não entendem o TEA como uma deficiência. Talvez seja por isso que essa lei ainda persiste. Historicamente, a neurologia começou no começo do século, a neurologia moderna, principalmente pelos trabalhos desse neurologista, que também, de uma certa forma, é também um neuropsiquiatra, né? O Jean-Marc Charcot, que é o pai da neurologia. Um dos seus discípulos, Sigmund Freud, foi quem estabeleceu o primeiro conceito de teoria da mente, né? Teoria da personalidade. E foi o pai da psicanálise. Em suma, nós todos, os seres humanos, nós nascemos com algum traço de personalidade. E que pode ser, inclusive, um traço autístico. Ele passa a ser um transtorno a partir do momento que aquele traço causa algum prejuízo para aquela pessoa ou para as pessoas que convivem com ele. Se o transtorno é, de, é intensa, a ponto da pessoa sentir muita ansiedade e necessitar de um tratamento, a gente chama de neurose. Quando a pessoa perde a razão, o juízo crítico, passa então a ser uma psicose. É lógico que essa evolução não é tão bonitinha como está descrita aqui. Às vezes ela não acontece exatamente dessa maneira. Mas é uma forma simples de entender como que evolui as doenças psiquiátricas. A primeira vez que foi descrito oficialmente um autista foi um médico americano, e desde então ficou conhecido como a síndrome de Kanner, né? O autismo que ele descreveu, que geralmente são autistas que tinham muitas comorbidades, né? São autistas considerados graves. Contemporâneo a ele, o Asperger também descreveu casos não tão graves quanto do Kanner e que tinham algumas peculiaridades.
Modernamente, esse psiquiatra, que é o pai da psiquiatria infantil, estabeleceu os primeiros critérios do transtorno do espectro do autismo, e essa outra britânica também reescreveu os trabalhos do Asperger. E assim, então, desde então, começamos a fazer o diagnóstico do autismo e do transtorno do espectro autista. E esse diagnóstico está cada vez mais comum hoje em dia. Atualmente, a incidência está em torno de 1 para 36 pessoas, aproximadamente. 36 crianças, mais ou menos. O que para mim é um exagero. Eu já atendi nesses últimos 10 anos quase 1.000 casos suspeitos, e a impressão que eu tenho é que nem 10% deles de fato estão dentro do espectro. Ou seja, a grande maioria ainda, eles são o que eu chamo de fake tests. O, Toda a saúde mental é organizada por uma sociedade de psiquiatria americana, que organiza um manual cada 10 anos, chamado DSM, que atualmente é uma versão 5, e que o DSM é usado inclusive pela Organização Mundial de Saúde para configurar a classificação internacional de doenças, que é o CID, que é justamente o que interessa aqui no nosso país. É o número do CID, que é derivado de algo, no caso da saúde mental, desse manual. E o autismo está justamente no primeiro capítulo desse manual. Mas existem algumas coisas em saúde mental que confundem com, com o TEA em si. Um deles é o transtorno de personalidade. E são 4 os transtornos que mais confundem, que é o esquizoide, o esquizotípico, o antissocial e o limítrofe ou borderline. O, e tem um tipo de personalidade que também confunde muito com o autismo, que é o introvertido, o tímido introvertido. Quando é muito extremo, também costuma confundir com o diagnóstico. Algumas disrupções, transtorno disruptivo, também podem confundir, como o transtorno de conduta, que é uma criança violenta, o transtorno desafiador, opositor, positivo, que é uma criança contestadora, o transtorno explosivo intermitente, que é uma pessoa irritável, não? Agressiva, com muita facilidade. E é comum no transtorno de espectro do autismo, TEA, alguns tipos de crise que, que a gente chama de meltdown, ou colapso explosivo, que é diferente de birra. Quando o autismo faz birra, geralmente a gente tem que repensar o diagnóstico, porque a birra geralmente é intencional, ela é voluntária. Ou seja, para você fazer uma birra, de uma certa forma, você tem que interagir com a pessoa que você está querendo ganhar alguma coisa, né? Essa é a intenção da birra. É para querer ganhar algo que não foi negado a ela. O meltdown, que é uma crise explosiva, de irritabilidade, geralmente não tem uma motivação clara. Geralmente acontece com resposta a alguma situação que perturba aquela pessoa. O meltdown, ele não é exclusivo do TEA, embora seja algo que chama muita atenção e a grande maioria das pessoas procura atendimento justamente por causa disso, mas teoricamente ela pode acontecer em qualquer outra pessoa. E geralmente acontece por sobrecargas sensoriais, excesso de som, acúmulo de demanda. Ou seja, quando a pessoa está em grande estresse, geralmente ela entra em crise, né? Começa a chorar, gritar. E essas crises estão entre um limite entre uma crise epiléptica, que é puramente neurológica, e uma crise e um surto psicótico, que é puramente psiquiátrica, vamos dizer assim. Estaria naquele meio termo. E algumas vezes a pessoa não se agita, ela fica bem ao contrário, fica apática, né? Desconectada.
Parece que entra em transe. Ao contrário, então, do meltdown e das disrupções, existe um quadro chamado sluggish, em que a pessoa ou a criança é lenta, devagar, apática. Ou seja, ela não tem interesse em fazer muita coisa, a não ser ficar quieta, dormir a maior parte do tempo, que acaba também confundindo com o diagnóstico de TEA. O, o déficit de atenção e hiperatividade, que é um diagnóstico também bastante comum, o que uma das características dela é a impulsividade. E ela pode acontecer antes, e deve acontecer antes dos 12 anos de idade. O transtorno de desenvolvimento intelectual, que é um antigo retardo mental, ou deficiência intelectual, ele é um achado comum em alguns TEAs. Contudo, ele não faz parte do diagnóstico de TEA. O transtorno de comunicação social, aí sim, ele faz parte do diagnóstico do TEA. Ou seja, a pessoa tem dificuldade na comunicação, na conversação, das expressões idiomáticas, na função social da comunicação e da fala. A estereotipia, os estudos de movimentos estereotípicos, também é um dos componentes de diagnóstico do TEA. Veja que não basta ter só estereotipia ou só transtorno de comunicação social para fechar o diagnóstico de TEA. Como nós vamos falar a seguir, precisa ter isso e mais algumas outras coisas. Agora, estereotipia é algo comum no TEA. Estereotipia seria o fato de balançar o corpo, mexer as mãos, rodar no seu próprio corpo, empilhar objetos, repetir palavras, também é um tipo de estereotipia. Repare que se você tiver estereotipia, transtorno de comunicação social, déficit intelectual, TDAH, que são achados comuns, são comunidades bastante comuns, lembra muito um TEA, mas não é suficiente para o diagnóstico. Para ser TEA, então, ele precisa cumprir esses 5 critérios. E o primeiro dele, que é o principal, são 3 déficits. E o primeiro é um déficit na interação social, que para mim já bastaria para o diagnóstico de autismo. Então, o autismo é isso. Ele tem um déficit na interação social. Ele tem um déficit no compartilhamento, nos relacionamentos interpessoais. Mas não basta ser só esses 2 déficits. Ele precisa também ter o transtorno de comunicação social. Ou seja, ele tem uma dificuldade também de comunicação, tanto verbal quanto não verbal. Mas só esses 3 déficits também não fazem o diagnóstico do TEA. Para ser TEA, eles precisam ter esses 3 déficits e mais 2 desses padrões que eles chamam de repetitivos e repetitivos de comportamentos, que é as estereotipias, que nós já citamos, e a insistência na mesmice, a adesão inflexível às rotinas, interesses fixos e restritos por algum tema, ou apego por algum objeto, ou parte de um objeto, e distúrbios sensoriais, ou hiperreatividade intrasocial, como fascinação por luzes, por movimentos, texturas. Ou seja, ele precisa ter os 3 e mais 2 desses. Se tiver todos os 3 e apenas um desses dos B, também não fecha o diagnóstico. Apesar de que ele não deixa de ser um autista, mas para ser TEA, o transtorno do espectro, precisa ter tudo isso. Precisa ter os 3 itens A e 2 do B. Ele pode ter todos do B, que são bastante marcantes, né? O fato de rodar em si, andar na ponta dos pés, ecolalia, né? Repetição de palavras, alinhar brinquedos, dificuldade de mudar de posição na mesa, gosta de colocar tudo, enfileirar tudo, colocar tudo do mesmo jeito, da mesma maneira. Gosta de
falar sempre sobre o mesmo tema, se tem algum distúrbio alimentar, alguma seletividade alimentar, né? Não sente dor, parece que o cara se machuca, mas não sente dor. Tudo isso é bastante marcante, mas todos do B também não fecham o diagnóstico de TEA. Precisa ter pelo menos dois desses e três desses. E essa síndrome, ou seja, os três do A e pelo menos dois do B, eles precisam ter início na infância. Ou seja, a pessoa já nasce autista, ela desenvolve o transtorno logo nos primeiros anos de vida, que para mim deveria ser até pelo menos até os 6 anos de idade. Embora eles são muito mais evidentes a partir dos 3 anos de idade. E precisa ter prejuízo, ou seja, mesmo se ele tiver a síndrome, mas não tiver prejuízo, na teoria ele também não é TEA. Seria também, como eu falei, ele seria apenas um autista. E não pode ter nenhuma outra causa psiquiátrica ou mesmo neurológica que justifique aquele quadro, como, por exemplo, uma deficiência intelectual ou um atraso do desenvolvimento. Repare então que quando, apesar do TEA ser grave, às vezes ele tem uma síndrome inteira e mais muitas comorbidades, conforme a evolução, principalmente quando tem suporte adequado, ele tende a melhorar com o tempo. Ele deixa de ser severo para ser moderado e depois passa a ser leve. O que mostra para mim um caráter benigno desse tipo de transtorno, né? Ele tem uma tendência a melhorar com o tempo. Por quê? Porque o cérebro vai amadurecendo com o tempo. As pessoas, por sermos seres sociáveis, nós tendemos a mascarar nossas condições, seja lá e qual for, inclusive do TEA. Isso é uma imposição da nossa sociedade, que é representado pelo nosso superego. Então, nós todos não, mas o autista já nasce autista, mas a gente só consegue perceber isso com uma certa clareza a partir dos 3 anos. Apesar de que muita gente conseguir fazer diagnóstico antes dos 3 anos, não é, a meu ver, muito seguro e certo isso. Talvez essa seja uma das razões por causa que existe ainda tanto fake test no nosso meio. Porque a gente deveria esperar um tempo hábil, que é geralmente dos 3 anos, que começa a iniciar a socialização mais notável, né, nessa faixa etária, é onde a criança, por exemplo, começa a entrar na creche, que a gente começa a perceber os sinais mais nítidos do transtorno. E aos 6 anos, o transtorno geralmente está consolidado, é mais perceptível nesse intervalo de tempo. Se até os 6 anos você não percebeu os sinais do TEA e ele começou a desenvolver, é algo a se pensar, né? Como eu falei, para mim é um limite de idade. Não consigo entender um TEA que começou depois de 6 anos, um TEA regressivo, né? Ou seja, ele vinha bem e de repente ele piorou. E esse é um quadro que às vezes acontece, é raro, mas é bastante dramático. Ou seja, a criança para de falar, para de interagir por alguma razão, geralmente nessa faixa etária, e no máximo nessa, mas não depois dos 6 anos. Como falei, como por causa da maturação cerebral e do mascaramento, ele tende a melhorar com o tempo, ou seja, ele tende a sair do espectro. Isso acontece até o fim, em algum momento durante a evolução etária dessa criança. Isso geralmente acontece, a maturação cerebral completa, geralmente em torno do fim da adolescência, lá para os 18 anos. Mas aqui eu coloquei um limite de pelo menos 24 anos, para que seja revisto o diagnóstico, para que realmente ele esteja ou ainda não dentro do espectro. E por que eu falo isso? Porque muitos pais de crianças autistas
já perceberam que eles já foram TEA um dia no passado. E hoje eles ainda carregam alguns traços, mas deixaram de estar ali no espectro. Eles são autistas, provavelmente, mas não o TEA. E algumas síndromes podem cursar com TEA também. Como eu falei, por isso que se trata de um transtorno, não exatamente uma doença. Essas síndromes são quase todas genéticas, algumas, quase todas têm, são dentro do espectro. E por serem síndromes, elas têm, além do TEA, têm outras comorbidades juntas. E a principal delas é a deficiência intelectual ou atraso de desenvolvimento. O Asperger, para mim, é um tipo de síndrome de autismo sindrômico, que não existe uma deficiência intelectual aqui, mas existe uma alta habilidade, um alto funcionamento, né? Que é característico para mim do Asperger. E existem quadros que realmente confundem o diagnóstico, como eu já falei, algumas delas, que é a deficiência intelectual, o transtorno de personalidade, o TDAH, mas também a psicose e a histeria podem confundir o diagnóstico. Lembrando então que os transtornos mentais, quase todos podem coexistir, o, o que, o que caracteriza uma comorbidade. Elas não são consequências uma da outra, obviamente que elas, por serem comorbidades, elas acabam dificultando a evolução daquele problema principal. Por exemplo, o TEA, que tem muita comorbidade, geralmente ele tem uma evolução pior do que aquele que tem menos. O diagnóstico geral, como falei, é um acompanhamento longitudinal. Então você fecha a síndrome. Para fechar a síndrome, existem é, escalas diagnósticas. E aqui eu vou citar, eu grifei três delas. Uma eu acho que é obrigatório fazer até os 3 anos de idade, que é o MCHAT, que é uma escala bastante simples, né? Pode ser feito por qualquer profissional de saúde, não precisa ser exatamente médico. E o A12 e o ADI, que ainda não são escalas que ainda não estão padronizados no nosso país. E é considerado padrão ouro para o diagnóstico. A escala é diagnóstico, apesar de chamar de diagnóstico, ele não fecha o diagnóstico, na verdade. Ele apenas estadia o quadro. Para fechar o diagnóstico, como falei, precisa acompanhar durante um tempo. Diagnóstico laboratorial, como não existe um marcador preciso, embora eles geralmente são realizados, eles não são realizados exatamente para diagnosticar o TEA, mas para ver se existe alguma outra comorbidade em paralelo. De todos os exames laboratoriais, talvez o que faça mais sentido para mim seja o exame genético. E aqui tem vários tipos deles. Não significa que vai aparecer alteração. Infelizmente, boa parte dos TEAs não vão ter alteração genética, mas é um campo que está em crescimento e logo, logo deve aparecer outros genes responsáveis que podem suspeitar do quadro de autismo e de TEA. Exames auditivos com potencial evocado, eu acho que apenas se tiver alguma suspeita mesmo do problema da audição. O eletroencefalograma, que é um exame que se pede muito, geralmente era mais útil mesmo quando tem alguma suspeita de epilepsia, né? De crises epiléticas, convulsivas. E lesões cerebrais são melhor vistas em exame de imagem, tipo ressonância, tomografia. E podem ser realizadas se houver alguma suspeita de lesão ou retardo de desenvolvimento. As terapias, as principais são de psicológica, fonoaudiológica, terapia ocupacional, e são o essencial para qualquer transtorno mental, inclusive o do TEA. O importante é fazer a terapia multidisciplinar. A terapia medicamentosa com remédio,
Era um auxiliar, ele não é obrigatório, a meu ver. Contudo, as terapias elas só vão funcionar de fato se o cuidador também participar dela. É muito importante lembrar que apenas algumas horas de terapia não pode não ser suficiente se o ambiente que a criança ou o paciente está em, convive não for suficiente para que ele melhore do quadro, né? E o tratamento medicamentoso, como eu falei, ele não é obrigatório, mesmo porque não existe nenhum medicamento atual que faça reverter o quadro. E todos os tratamentos, é, isso é válido praticamente com quase todos os transtornos mentais, eles são sintomáticos. Ou seja, você trata o sintoma que ele tem. Dos medicamentos, os mais utilizados no TEA são justamente a risperidona e o aripiprazol, que são antipsicóticos, ou seja, tranquilizantes, usados principalmente para aquelas síndromes disruptivas. Lembrar que o medicamento pode não ser eficaz, né? Ele não é 100% eficaz em todo mundo. Tem efeitos colaterais, a pessoa pode ficar tolerante a ele. E alguns, infelizmente, são bastante caros. Então, então qual que é a minha regra? A minha teoria principal. Autismo é um tipo de neurodivergência, ou seja, é uma pessoa normal, né? É um tipo de personalidade. O TEA já é um transtorno que precisa ter o autismo no meio, ou seja, o TEA, todos os TEA são autismo, mas nem todo autista é TEA. Só que para ser TEA, precisa cumprir aqueles critérios que eu citei anteriormente do DSM-5. E o TEA, mesmo assim, conforme a maturação cerebral, ele tende a sair do espectro com o tempo. Isso para mim é a regra. O que caracteriza um aspecto benigno dessa doença. De tal forma que o TEA nível 1, que é o mais leve, a meu ver, a não ser que ele seja claramente uma síndrome de Asperger, para mim ele é apenas um autista, ou seja, ele não é mais TEA. Eu sei que esses temas são bastante polêmicos, mas é o que eu tenho visto nesses meus 10 anos de atividade na área e acompanhando aproximadamente todos esses casos que eu citei.